Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o afundamento do barco pesqueiro Shangri-La. O Shangri-La era um barco pesqueiro que no ano de 1943, no dia 22 de julho, foi afundado no largo de Cabo Frio pelo submarino alemão U-199, comandado por Hans Werner Krauss. Esse fato aconteceu e gerou uma polêmica que dura até hoje. O Shangri-La, provavelmente o nome Shangri-La é por causa do filme Horizonte Perdido. Ele tinha uma tripulação que podia constar até com 10 pessoas, 10 pescadores. E ele era um barco veleiro, igual esse barco que vocês estão vendo aí na imagem. Totalmente desarmado, sem motor, sem rádio, sem nada. E ele partiu do Rio de Janeiro para os bancos pesqueiros de Cabo Frio. E ali ele faria o trabalho de pesca. Na tripulação contava com o filho do capitão, do comandante do barco, que era um menino de 16 anos, que foi, no seu primeiro dia de trabalho, por muita insistência da mãe, junto com o pai, trabalhar ali no pesqueiro, fazendo a pesca daquela comunidade de pescadores. E eles foram para Cabo Frio. Antes de chegar a Cabo Frio, eles chegaram a Arraial do Cabo, onde desceram um membro da tripulação, porque tinha se machucado, tinha torcido o pé. E o comandante contratou mais 2. Essa história aconteceu em plena Segunda Guerra Mundial. O Atlântico, ele se tornou um palco de batalha. Foi a batalha mais duradoura da Segunda Guerra Mundial. Foi até o final da guerra. Em 43, os lobos cinzentos, como eram chamados, os submarinos alemães, já estavam na defensiva no Mar do Norte. Os aliados já tinham quebrado o código da máquina Enigma, como já falei aqui num vídeo aqui, e já estavam mudando as táticas de caça aos submarinos. Então, Dönitz ordenou a caça solitária no Atlântico Sul. Eles vieram para o Brasil atrás dos comboios de borracha que iam para os Estados Unidos e os comboios de carne e couro que saíam da Argentina e iam para a Inglaterra. A caça era, para eles, era prioridade. O U-199, comandado por Hans Werner Krauss, ele estava procurando alvos, só que ele encontrou o navio Shangri-La. E ele atacou o Shangri-La, segundo as anotações do diário. Depois ele confessou isso para os americanos, quando ele foi preso, que ele atacou o Shangri-La por tédio. A tripulação estava entediada. Então eles atacaram o Shangri-La para calibrar os canhões e as metralhadoras antiaéreas. Então eles avistaram o veleiro. A desculpa era que o veleiro ia transmitir para a Marinha Brasileira a posição do submarino. Mas isso era pura cascata. Todo mundo sabe que naquela época aqueles veleiros não tinham rádio nem motor. Então, até chegar à Capitania dos Portos, o submarino já estava de volta na sua base, em segurança na França. O Hans, para tirar o tédio, o estresse da tripulação, mandou acertarem o veleiro. Foram 6 tiros de canhão e também a utilização da metralhadora antiaérea. Eles pulverizaram o veleiro. O veleiro foi totalmente destruído. Os 10 tripulantes foram mortos. E o submarino partiu para a caça. Ele ainda pegou mais 2 navios, porque ele ficou na saída do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. É um PBY da FAB, pegou o submarino. Ele conseguiu acertar o submarino. E da tripulação só sobreviveu 12 tripulantes, com o capitão. Só que, ao contrário dos alemães, nós jogamos boias salva-vidas. O PBY brasileiro jogou
as boias para os sobreviventes. O Catalina ainda marcou a posição dos sobreviventes e o resgate foi logo mandado. E eles foram levados aqui para o Rio de Janeiro, para Niterói, onde é a Ilha das Flores, que era um lugar reservado para prisioneiros de guerra. Só que o Rans, ele não confessou, ele não falou nada, ele assumiu os outros 2 navios, mas o Shangri-La ele nunca mencionou, ele ficou quieto. Só foi descobrir isso depois, quando ele foi para os Estados Unidos, quando os americanos deram uma dura nele e pegaram o livro de bordo, que ele guardava como orgulho, que tinha suas vitórias navais ali. Então ele era muito orgulhoso de pertencer aos Lobos Cinzentos. Então se descobriu que ele atacou o Shangri-La, um barco totalmente desarmado. Os americanos perguntaram por quê. Então ele deu aquela desculpa, né, que era para evitar que o navio informasse sua posição e para calibrar as armas, porque eles estavam com tédio. O Shangri-La foi destruído puramente por uma birra de um nazista. O Hans Werner Krauss nunca foi condenado por isso. O Brasil até processou a Alemanha, mas também isso foi esquecido. A Marinha também não ligou para isso. A Marinha brasileira achava que foi um afundamento desconhecido. O Shangri-La desapareceu, sumiu com toda a sua tripulação e nem buscas fizeram. Só que restos do Shangri-La chegaram à costa de Cabo Frio. E esses restos tinham vestígios do ataque. Eram pranchas queimadas, dizem até que tinha tiros, buracos do tiro da metralhadora. Então isso não foi levado em conta. Em 99, o Tribunal Naval reabriu o caso. O caso foi reaberto e foi provado que os 10 tripulantes morreram num ataque do submarino alemão. Em 2001, foi concluído o caso do pesqueiro. Em 2004, em uma cerimônia no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, os nomes da tripulação foram inseridos no panteão dos heróis de guerra. Mas é um caso que os parentes da tripulação do Shangri-La ficaram o famoso a ver navios, não tiveram assim uma ajuda, uma compensação financeira por esse ataque, como eles não entram assim como ex-combatentes, mas eles entram numa categoria parecida. Eles não são tipo pracinhas, mas entram na categoria de ex-combatentes. E eles não receberam nada, o governo alemão se nega a pagar. Existe um filme documentário que fala sobre o destino do Shangri-La, mas nada. Então é outro caso que nós esquecemos, nós não ligamos, mas uma história esquecida dessa aventura que é Brasil. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.